Bom dia, meus amores. Hoje, a gente vai estudar um pouquinho na aula de Geografia e História. Tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, né? Espero muito em breve a gente estar juntinhos, né? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho em Geografia sobre a importância do trabalho rural, né? No meio rural, né? E o uso de agrotóxicos, né? Porque a gente sabe que hoje o uso do agrotóxico é muito comum, né? Por conta das pragas, né? Por conta dos bichinhos, né? Que vivem junto com a nossa plantação. Então, primeiramente, lá no nosso texto, vem dizendo sobre o que é uma zona rural. O que é uma zona rural? Alguém se lembra? Zona rural é aquela região que não integra, né, o perímetro urbano. O que é perímetro urbano? Perímetro urbano é onde a gente vive, que é a cidade, não é mesmo? Na zona rural é de fundamental importância, né, para as nossas vidas, né, e as pessoas também que vivem no meio rural, né, porque lá é que são desenvolvidas atividades, né, agropecuárias, como o cultivo de vários alimentos, a criação de animais, né? E para que servem esses alimentos e animais? Para nós que vivemos aqui na cidade, dependemos, né, desse alimento, né? A zona rural também ela é importante, né, na preservação do meio ambiente, né? Por isso que foram criadas unidades de conservação, né, com o intuito de preservar esse patrimônio, né, ambiental e cultural do país. Tudo bem? Vocês estão lembrados disso? A tia também já falou sobre isso na sala de aula, né? E o que os agrotóxicos têm a ver com isso? Bem, eles são utilizados, né, em diversos ambientes, como em florestas nativas, né, em ambientes hídricos, ambientes urbanos, mas é nas lavouras, né, e pastagens que esses produtos químicos são utilizados, né? Os agrotóxicos eles são produtos químicos largamente utilizados, né, no setor de produção agrícola, que garante a produtividade das lavouras, né? Pois seu uso, ele preserva as espécies cultivadas, né? Como a tia falou, ele preserva toda a lavoura, né? Toda a nossa alimentação. São também conhecidas, alguns são pesticidas, né? São defensivos agrícolas, mas, no entanto, a Organização Mundial de Saúde, né, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, eles acham, né, que esses agrotóxicos, né, causam como é que fala, impactos, né, negativos e riscos à nossa saúde. É por isso que, às vezes, quando a gente vai na feira, a gente encontra feirinhas, né, que não usam, né, os agrotóxicos. São alimentos saudáveis que não usam agrotóxicos. Mas, na maioria das vezes, né, na maioria dos locais, é usado os agrotóxicos. Tudo bem? Aí, na nossa atividade, a tia colocou um texto, tá? E colocou algumas atividades de múltipla escolha, tá? Tá muito fácil, tá? Vocês vão fazer a leitura e vão responder, tudo bem? Agora, vamos falar um pouquinho da nossa aula de história. Na nossa aula de história, a tia hoje entrou um pouquinho no âmbito da cultura indígena, né? Vocês sabem que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, quem que ele encontrou aqui? Encontrou os índios, né? Então, essas comunidades, elas foram chamadas de indígenas pelos portugueses, né? E essas comunidades, elas tinham
seus próprios costumes, né? Eles sobreviviam da caça, da pesca, da agricultura, né? Que eles também já plantavam, né? Alguns alimentos, né? E em algumas aldeias existia divisão de tarefas, né? Entre todos, né? Crianças, mulheres e homens, tá? Os trabalhos eram divididos por critérios de idade e de sexo, né? Dependendo da idade, já podia caçar, né? Plantar, né? Ajudar nas tarefas domésticas, né? Das meninas, né? Só que eles também se divertiam, né? Eles faziam festas, jogos, né? Brincadeiras. Então, igual a gente, né? A gente também trabalha, mas a gente também tem um divertimento. Os índios também tinham, do jeito deles, né? Naquela época, era diferente dos de hoje, as nossas brincadeiras, os nossos jogos, né? E além de dominarem a caça e a pesca, os índios, eles conheciam muito a mata, né? Então, eles foram muito utilizados pelos colonos, né? Para adentrar, né? Entrar de mata dentro, né? Na medicação, porque eles usavam muitos remédios caseiros, né? Remédios naturais. Então, os colonos que vieram para cá utilizavam também desses remédios, até porque era muito longe, né? De Portugal para vir remédio de Portugal. Existia remédio? Existiam uns remédios, mas, né? Às vezes eles utilizavam, na maioria das vezes, eles utilizavam os remédios caseiros, né? Feitos pelos índios, tá? Na nossa alimentação de hoje, existe, assim, um monte de coisas, né? Que a gente come que vem lá da cultura indígena, como a mandioca, né? O milho, a erva mate, o guaraná, o amendoim, e várias outras, né? Vários outros vegetais. Eles se organizavam, né, de forma variada e viviam em ocas, né? Várias famílias numa oca só, né? Então, o meio de vida deles era assim, era em família, né? Todos vivendo juntos em casas chamadas ocas. Gostaram da aula? A tia tá esperando vocês num momento bem breve, tá? Pra gente estar se encontrando e se abraçando, né? Hoje a gente não pode ainda, então eu mando o meu abraço e o meu beijo virtual para vocês. Beijinhos.